A cultura de um povo é definida pelas expressões dos povos, a linguagem com que as pessoas se comunicam, contam suas histórias, cantam suas músicas ou a forma como elas constroem suas casas, seus objetos, preparam seus alimentos, rezam, fazem festas. E patrimônio cultural? Você sabe o que é? Segundo Cecília Londres, patrimônio cultural é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar. O patrimônio cultural pode ser material ou imaterial. Estranho? Não. Vamos explicar. Quando falamos de patrimônio cultural imaterial, nos referimos à identidade, ação, memória dos diferentes grupos da sociedade, suas formas de expressão, seus modos de criar, fazer, viver e também dos lugares onde as manifestações acontecem. E em Brasília, temos patrimônio imaterial? Claro que temos. Aqui existem a Aruque, o Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, o Clube do Choro, a Festa do Divino de Planaltina, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o Ideário Pedagógico de Anísio Teixeira, a Via Sacra de Planaltina, a Praça dos Orixás e a Festa de Iemanjá, além do Cine Drive-In e o respeito à faixa de pedestres. Há também patrimônios imateriais nacionais, como a roda de capoeira, o teatro de bonecos, o forró, a literatura de cordel, o ofício das baianas do acarajé, o repente, o choro. Ou seja, em pouquíssimo tempo, Brasília já é um caldeirão cultural que resume boa parte da riqueza da alma do povo brasileiro. E você sabe o que é patrimônio cultural material? Aqui é mais fácil, né? São bens onde podemos colocar a mão, móveis ou imóveis, desde que reconhecidos pela sociedade brasileira. Podem ser edificações históricas, espaços urbanos, sítios arqueológicos, naturais ou paisagísticos, material etnográfico, histórico ou artístico. Ou seja, o que foi construído pelos povos que habitaram ou ainda estão conosco no território. Ah, importante, as belezas naturais que o planeta colocou aqui para a gente cuidar também são patrimônios a serem preservados. O principal instrumento de proteção do patrimônio cultural material é o tombamento. Para o imaterial, o instrumento é outro, o registro. Seus objetivos são bem parecidos: preservar para garantir a permanência do bem no tempo e no espaço, tanto para o usufruto da atual como das futuras gerações. Vamos conhecer melhor o patrimônio material tombado no nosso quadradinho? Comecemos pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, onde está o Plano Piloto e áreas vizinhas. Ele é protegido pelo GDF desde 1987. Em 1990, foi reconhecido pela Unesco, órgão da ONU, como Patrimônio Mundial, e no mesmo ano foi tombado pelo IPHAN. Seu caráter único e inovador faz com que nossa capital seja considerada referência mundial do urbanismo modernista. E quanto à arquitetura? Claro, temos muito nessa área. O Catetinho, primeiro palácio da capital, a Catedral, o Museu Vivo da Memória Candanga, a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima na Asa Sul e outras 22 joias do arquiteto Oscar Niemeyer, como os Palácios da Alvorada, do Planalto, do Itamaraty e os edifícios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A Torre de TV e a rodoviária são obras de Lúcio Costa e também são bens tombados. Para cuidar desses e de outros patrimônios aqui no DF, temos o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão federal. No âmbito distrital, temos a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, SECEC. Além deles, fazem parte da gestão o Conselho de Cultura do Distrito Federal, CCDF, com atribuições abrangentes em todo o DF, e também os Conselhos Regionais de Cultura, que devem ser instalados em cada região administrativa. Um segundo conselho cuida da análise e do reconhecimento dos bens culturais no DF. Esse é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, conhecido como CONDEPAC. Essas instâncias de participação são muito importantes e devem ser mais conhecidas e ativas. Afinal,
Somente com a real participação da comunidade teremos sucesso na proteção de nossa cultura. Não é mesmo? Mais um detalhe. O que pode ajudar a preservar os nossos bens culturais? Bingo! Um plano. Ele se chama Plano de Salvaguarda e deve reunir ações e estratégias a serem realizadas durante determinado tempo para que não percamos nosso bem cultural. Opa! Agora vamos falar um pouco mais de Planaltina e de sua cultura. E que cultura, hein? Há registros desde o século XIX, pelo menos. Planaltina nos trouxe até aqui um setor tradicional muito especial. O próprio governo reconheceu isso ao tombar a Igreja de São Sebastião, a Casa do Artesão, o Museu Histórico e Artístico e a Pedra Fundamental. Como aprendemos, todos esses são bens materiais. Como bens imateriais, em Planaltina já foram registradas a Festa do Divino Espírito Santo e a Via Sacra ao vivo. Só isso? Formalmente, sim, pois esses patrimônios, todos eles, materiais ou imateriais, têm que passar por um longo processo de justificativas, análises, decisões. Isso é longo e chato, mas é o que prevê a lei e precisamos respeitar, não é mesmo? Enquanto isso, a cultura vai criando novas formas de se expressar em Planaltina. E pode ser bairrismo, mas cidade rica como ela é difícil de encontrar. Afinal, a festa de São Sebastião é ou não é parte desse patrimônio? E o Vale do Amanhecer, seus tambores e a capoeira? O que dizer do artesanato do trabalho com ervas? Do pessoal do grafite, dos registros e herdeiros da banda de jazz e da música atual da cidade, tão diversa? E dos terreiros, que são muitos, do grupo de maracatu, do Cerrado e Santuário de Maria, do Ilê Axé, do Amoarã, da própria quadrilha junina, do carimbó, da dança afro, da folia de reis e da catira, da batalha de rima. E a sensação maranhense, hein? Muita música, muita cultura. Não podemos esquecer das expressões plásticas, do teatro, das letras e da Academia de Planaltina. Tem muita gente produzindo cultura. Felipe, Lieta, Cristiano, Severina, Angeline, Leandro, Preto, Instituto Maria do Barro e certamente muitos outros. E que tal aqueles que estão nas roças, as rezas, e nos engenhos? E as rotas rurais, de cavalo, de carro de boi e de bicicletas? São ou não são patrimônios vivos de Planaltina? Legal, né? Mas temos que tomar cuidado. Não nos esqueçamos que é preciso estarmos atentos para que não ocorra mais o que aconteceu com a casa da Dona Negrinha. Por isso, mais que reconhecer, é preciso cuidar para manter o patrimônio conosco. Governo e sociedade precisam refletir como resolver isso. Nossa andança tem que ser sempre junto. Essa é a ideia desse projeto.